podem se assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nós vamos dar sequência a essa jornada, a esta série, que tem sido realmente uma reflexão muito forte para muitas pessoas, inclusive terapeutas se comunicam comigo dizendo que isso tem ajudado para determinadas situações que eles tratam, convertendo armas em ferramentas. Nós falamos do tempo. O que o tempo é para você? Uma arma ou uma ferramenta? Nós falamos da capacidade de nutrir sentimentos. Na terça-feira passada, nós trabalhamos sobre o apetite. O apetite é uma arma ou uma ferramenta? Todo mundo pode achar que apetite é só uma ferramenta. Não. No caso de Esaú, foi uma arma terrível voltada contra ele próprio. E para muitas pessoas que comem o que não deve comer, que comem na hora indevida. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para todo propósito. Então, essas situações aparentemente lícitas podem estar sendo armas voltadas contra nós mesmos. E hoje nós vamos falar do sofrimento. Mas sofrimento pode ser ferramenta? Sim. O texto disse aqui que pode ser. Sofrimento, uma ferramenta de Deus, inclusive para alcançarmos determinadas coisas na vida. E aí, com toda certeza, 99% dos que estão participando desse culto, desse momento, se olharem para trás, se fizerem uma retrospectiva da vida, estarão concordando comigo que se algumas coisas não tivessem acontecido, se algumas coisas dolorosas não tivessem acontecido, algumas conquistas não seriam uma realidade. Vocês imaginam, muitas vezes, você tem dificuldade para entender. Tem um evangelho mentiroso por aí, que fala que se alguma coisa está dando errado, é porque você está em pecado. Se você tem um carro com mais de 5 anos, alguma coisa está errada na sua vida, coisas desse tipo. Isso é uma mentira grande de Satanás. Satanás é tão mentiroso que ele usa Pedro, manipula Pedro num sentimento que quer evitar que Jesus vá para o sofrimento. Jesus começou a dizer, manifestou nele o firme propósito dele ir para Jerusalém, dele encarar tudo, encarar a via dolorosa. E aí o Pedro, se achando muito bonito, falou: não, Senhor, que não te aconteça tal. E ele falou: eu vou ficar bem na foto. Vou ficar bem na foto agora com Jesus. Vou tirar essa da cabeça dele, desse negócio dele ir para Jerusalém, encarar aquela turma lá, Anás e Caifás. Ele falou: de maneira alguma que não te aconteça isso, Senhor. Jesus olhou para ele e falou: afasta-te de mim, Satanás. Vá de retro, Satã. Esse é o termo que a gente tem que usar muitas vezes para o inimigo, quando o inimigo vem com essas. Você não precisa passar por isso, não. Oferece uma saída. Quando, na realidade, você vai para Romanos 8, e versículo 28, e diz que todas, não somente algumas coisas, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus.
daqueles que são chamados por seu decreto, todas. Aí você pergunta, mas até isso que está acontecendo comigo? Sim, com certeza, até o que está acontecendo com você. Contribui todas as coisas. O Espírito Santo, usando Pedro aqui nesse texto, diz o seguinte, olha, não fique estranhando, ó, o que está acontecendo? Ó, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Mas alegrai-vos pelo fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que na revelação da sua glória vos glorieis e vos maravilheis. O que está acontecendo comigo nada mais é do que o preço de eu ser um cristão. O preço de eu ser luz. Agora, eu tenho que administrar isso muito bem e colocar tudo como uma ferramenta. Se você não tiver dificuldade para entender que insetos só atacam lâmpadas apagadas, não atacam lâmpadas apagadas. Inseto não ataca lâmpada apagada. Insetos só atacam lâmpadas acesas. Aí você entende. Se você fosse um zero à esquerda, querido, se você fosse um zero à esquerda, querido, sua vida seria uma tranquilidade. Você passava pela vida e vai embora. Mas aí você vê o Espírito Santo dizendo assim, ó, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados, ou seja, felicíssimos sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que paradoxal. Não, todo mundo acha que quando o Espírito está repousando sobre mim, eu estou de ternão de Armani, usando um perfume da Boticário para cima, um belíssimo sapato, um carrão praticamente do ano. Aí o Espírito Santo está sobre mim. Mas olha, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, ou seja, felicíssimos, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Agora, ele faz um divisor de águas entre sofrer, para sofrer de novo lá no lago de fogo e enxofre, e sofrer e na parousia ser ressuscitado ou ser transformado de mortal para imortal, de corruptível para incorruptível. É assim, olha, que nenhum de vós sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus nessa parte. Glorifique a Deus, o sofrimento. E ele diz mais, porque é ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Ora, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O que ele está falando, o que o Espírito Santo está falando, que isso já é o juízo, já é no sofrimento, já é a separação do joio e do trigo. Já é a separação. O sofrimento está mostrando quem é quem. A víbora, né? Por que João Batista chamou aquele pessoal de raça de víboras que vinham a ele? Eles tinham passado um período de 400 anos de silêncio profético, não porque Deus deixou de falar, mas porque eles perderam a audição para ouvir a voz de Deus. Porque por aquilo que Jesus fala, inclusive no final de cada uma das 7 cartas, lá no Apocalipse,
o Espírito Santo, ele fala constantemente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Isso numa condição constante. Diz às igrejas, mas eles não tinham ouvido, eles ficaram 400 anos de silêncio profético. Esse povo sofreu. E aí, quando vão procurar João Batista, vão procurar com propostas indecorosas, querendo fugir da ira vindoura com um simples mergulho. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Por quê? Porque a víbora, mesmo sofrendo, não melhora. Ela não se encurva, ela não se torna humilde. Ela fica mais irada ainda. Lá na ilha de Malta, fizeram os gravetos para uma fogueira com os gravetos para se esquentarem lá, e sai do meio daqueles gravetos uma víbora e ficou pendurada na mão de Paulo. Ela não podia ficar quietinha, e ela escaparia até para uma condição ecológica. Não ia, deixa, vai embora, víbora, vai. Não, ela saiu irada. É assim a pessoa que sofre. Com sofrimento, ao invés dela melhorar, ela fica pior. Por isso que João Batista chama de raça de víboras. Agora, tem pessoas que são como o sândalo. O sândalo, sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere. O machado entra, cortando o tecido, as fibras da árvore sândalo. Entra machucando, corta. E o machado sai perfumado. Agora, tem gente que é como o avelói. Bateu a ferramenta no avelói, o leite terrivelmente assim, forte, ele é tão venenoso que ele enferruja um machado, enferruja a ferramenta, e se atingir o olho do machadeiro ou do trabalhador, ele pode produzir até cegueira. A diferença entre o avelói e o sândalo. O sândalo perfuma o machado. O sofrimento deixa ele melhor. Sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Então, diz assim: se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Tem vezes que é a vontade de Deus, sim, que você sofra. Não estranhe isso. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Existem 5 causas para as nossas dores, para as nossas desventuras. A primeira, pecado. O Senhor diz: as minhas mãos não estão encolhidas, as minhas mãos estão estendidas, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, primeira causa, pecado. Segunda causa, colheita. Estar colhendo aquilo que plantou. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, disso também se fará. Terceira causa, permissão divina para a manifestação da glória de Deus. Perguntaram para Jesus: quem pecou? Foi esse rapaz, esse menino, ou os pais dele, para que ele estivesse cego? Nem ele, nem os seus pais, mas foi permitido isso para a manifestação da minha glória.
quinta causa, provação. Está aqui, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Quinta causa, soberania de Deus. Quem poderá endireitar aquilo que ele fez torto? Só ele pode endireitar. Não adianta. Então, examinando isso tudo, você vai ver que existe algo que deve ser um princípio de raciocínio, de diagnóstico. Provérbios 26:2. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se executa. Não tem nada que vai acontecer por acontecer, simplesmente. Existe sempre uma causa. E são essas 5 causas. Pecado, colheita, permissão divina para a manifestação da sua glória, provação e soberania de Deus. Então você vai se situar e não reclamar e glorificar a Deus. Glorifique a Deus. Olha, bem-aventurados sois vós, quando mentirem, disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Não sei se vocês notaram, mas Deus mudou aqui agora, aqui um negócio, que eu ia na Bíblia e ele falou, não, fala isso. Por quê? Porque tem gente que está ouvindo, que está cultuando conosco, que está sofrendo com o que os outros falam a seu respeito. Uma coisa que você tem que entender, quando Chico fala de Francisco, você sabe muito mais de Chico do que de Francisco. Então, pare de sofrer. Ou sofra glorificando a Deus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos em pé. Se exércitos se erguem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o bem.
vencedor, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Chegou o momento de você dizer para o Senhor: entendi tudo. Uma linguagem bem popular, caiu a ficha. Caiu. Entendi tudo, Senhor. E você vai ser levado pelo Espírito Santo a alguns momentos de sofrimento na sua vida, e você chegar à conclusão de que se não tivesse acontecido tudo isso com você, você não teria todas as suas conquistas, as suas vitórias. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Então, quando a Bíblia diz em tudo dai graças, ela não está sendo assim hiperbólica, ela não está exagerando. Até porque é muito bom você entender que Deus não é sádico. Tudo está no controle dele. Você já pensou se um fio de cabelo que nem você sabe, ele sabe? Se as folhas das árvores, tudo está sob controle dele? Como é que escapou um negócio aí? Não. Ele tem o controle de tudo nas mãos. Agora, você quer uma vida sem sofrimento? Aí vem realmente novos céus e nova terra. Aí sim. Mas enquanto isso não acontece, meu querido, é sofrimento. Toda a criação geme. E até nós que temos as primícias do Espírito gememos.
E Deus não nos deixa gemer sozinho, está lá em Romanos 8. Toda a criação geme, primeiro gemido. Segundo gemido, até nós que temos as primícias do Espírito, gememos. Terceiro gemido, o gemido do Espírito Santo. Também o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus não nos deixa gemermos sozinhos. Não, você não geme sozinho. Um dos versículos mais lindos, o segundo menor da Bíblia, expressa uma coisa linda. Jesus chorou. E quando tentaram evitar que ele fosse para o sofrimento, ele repreendeu, chamou o que estava por trás de Pedro de Satanás. Então, encare com nobreza. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Falemos com Deus. Senhor, tua palavra foi exposta e que ela possa produzir na vida de todos os que cultuaram nesta noite, que estão cultuando nessa noite, uma atitude de realismo, uma atitude de aquilo que nós podemos chamar de superação vitoriosa, resiliência. Trabalha na mente de todos, que todos os teus filhos, todas as tuas filhas possam utilizar o sofrimento na condição de ferramenta e nunca de arma, ó Deus. Em nome de Jesus, dá essa habilidade, dá essa nobreza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz uma grande obra na vida dos teus filhos e das tuas filhas, cura tristeza, angústia, ansiedade, insegurança, todo medo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos devolver um pouquinho do